caros amigos internautas, sejam bem-vindos ao nosso programa Consolar, uma produção do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje conosco o nosso amigo Tiago Ramos e ele vai estar falando sobre Deus. Tiago, qual é a concepção de Deus para a doutrina espírita e há provas de sua existência para os espíritas? Olha, Vaneide, falar sobre Deus é importante a gente ressaltar e a gente ter sempre em mente que a doutrina espírita, em momento algum, ela possui a pretensão de fechar o assunto sobre Deus. Porque ela sabe que a interpretação que nós fazemos de Deus se modifica à medida que o espírito se modifica. Sabe, no comentário à pergunta número 11 do Livro dos Espíritos, o Kardec vem nos esclarecer que à medida que o espírito desenvolve o seu senso moral, ele consegue penetrar melhor no âmago das coisas e ele consegue fazer uma concepção mais justa da divindade. Sabe? Então, a doutrina espírita ela não possui essa pretensão, mas o que não quer dizer que nós não tentemos falar sobre Deus. Né? Tem um pensador que ele diz que não acreditar em Deus é insano, mas igualmente arrogante o é quem tenta o explicar. Né? Então, nós não tentemos essa pretensão de fechar o assunto, mas a doutrina espírita fala sobre ele porque digamos, a questão mais importante da humanidade. Por isso que Kardec abre o Livro dos Espíritos, né? Kardec não faz meia palavras, ele já abre o Livro dos Espíritos falando sobre Deus. Porque se você já chega na conclusão que existe um Deus, obviamente há um sentido para nós estarmos aqui. Né? O Dostoiévski ele diz assim, se Deus não existe, então tudo é permitido. Então quando você já demonstra que Deus existe, tem que ter um sentido para estarmos aqui. Então Kardec abre o Livro dos Espíritos fazendo a seguinte pergunta, que é Deus? E os Espíritos respondem para ele, a inteligência suprema é a causa primária ou primeira de todas as coisas. Né? E a doutrina espírita o Kardec vai perguntando até a gente tentar fechar num conceito um pouco mais ampliado, que é o seguinte, eles falam pra gente que Deus é eterno, Deus é imutável, imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. Mas esse conceito, à medida que nós formos evoluindo, ele também vai se alterar à medida do tempo. Né? O Feuerbach, né, o Ludwig Feuerbach, ele diz que o homem cria Deus na maneira, ele projeta em Deus, né, aquilo que ele deseja. Então ele diz, não foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, foi nós que criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Está concordante com o que os Espíritos dizem, que essa interpretação vai se modificando com o tempo. É por isso que lá atrás nós confundimos Deus com o vento, com o trovão, com o sol. Depois nós antropomorfizamos Deus, até nós chegarmos nesse conceito ampliado que a doutrina espírita nos traz. Sabe? Então Deus é eterno porque ele não foi criado, ele existe de todo o tempo. Não é? Se ele tivesse sido criado, alguém teria que o criar, então ele não seria eterno, ele não seria Deus, esse que o criou seria Deus. Ele é imutável porque ele não modifica, as suas leis não podem se modificar. Se ela se modificar, quer dizer que ele errou numa das suas leis, ou a fez incompleta. Se ele fez a incompleta, é porque ele também não poderia ser perfeito nisso, ele não seria Deus. Ele é imaterial, porque a matéria deteriora, a matéria acaba, Deus não pode acabar. Ele é único e onipotente, porque se tivesse dois, eles poderiam se digladiar nessa potência. Né? E ele é soberanamente justo e bom, já falando pra gente que há um sentido em estarmos aqui. Né? Que o nosso fim em estarmos aqui é chegarmos também nessa bondade, é chegarmos numa felicidade. Então, a sua vida hoje ela pode estar de cabeças pro ar, né? Mas há um fim em você estar aqui. Você pode ficar tranquilo, o internauta, nós dois, que há um fim útil em estarmos aqui. E quando se pergunta se há provas dessa existência, né, o Kardec, na questão número 4, ele questiona assim, onde se encontra as provas da existência de Deus? É interessante essa pergunta, que ele já sabe que existem as provas. Então ele pergunta onde se encontra. E os Espíritos respondem assim para ele, num axioma que vocês mesmos utilizam nas vossas ciências. Né? Não existe efeito sem uma causa. Procurai a causa de tudo. O que não for obra do homem, a razão vos dirá. Então veja bem, Vaneide, nós vivemos num universo que possui 100 bilhões de galáxias. A Terra, o máximo que o homem conseguiu chegar até hoje foi em Marte. Em Marte, é nosso vizinho aqui do lado. Marte é um planeta que está no nosso sistema solar. O nosso sistema solar é um entre bilhões só na nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então, quando a gente ouve que existe 100 bilhões de galáxias, eu não criei isso. Né? Creio que o nosso internauta também não criou isso. Então, quem poderia ter criado? Né? A vida,
Quem que criou a vida? Compreende? Nós tentamos. Existe um teste, é o chamado teste de Miller. Tentamos criar vida em laboratório, né? Fomos para dentro de laboratório, tentamos recriar o mecanismo da origem da vida. Esse cientista, ele colocou componentes ali que estavam, tentou semelhar no protoplasma, né? Colocou amônia, colocou vapor de água, gás carbônico. O máximo que o ser humano conseguiu criar até hoje, Vaneide, foi aminoácido. Aminoácido. Nem proteína a gente conseguiu criar até hoje, né? Nucleotídeo, nem pensar. Então, imagina genes. Como que a vida surge, então? Quando você sabe que na sua célula, e você possui mais de 10 trilhões de células no seu corpo, cada uma possui mais de 23 mil genes, quem criou isso tudo, né? Então, os Espíritos nos respondem, se não é obra do homem, tem que ter uma inteligência suprema, diretiva, que vai nos mostrando isso. Eu gosto muito da pergunta 244 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec questiona assim, os Espíritos veem a Deus? E os Espíritos respondem, os superiores sim, o veem e o compreendem. Já os inferiores o sentem e o adivinham. Então quando eles falam os Espíritos inferiores o sentem e o adivinham, Vaneide, é nós. Sabe? Tá falando de nós dois, tá falando do internauta, os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. É por isso que os ateus falam sobre Deus, é por isso que os céticos teorizam sobre Deus, os filósofos, por mais que eles se dizem ateus, Feuerbach, Nietzsche, Freud, Marx, eles vão falar sobre Deus, porque Deus é um bicho de pé, Deus é um comichão que fica ali, né, fazendo coçar. Essa ideia de Deus, ela não sai de nós, compreende? Então nós o sentimos. Então a pergunta ideal seria, para a gente fechar, né? Como sentir Deus? Seria a pergunta ideal. E a pergunta ideal, a resposta ideal também, na minha concepção, seria amando. Você vai sentir Deus quando você ama, né? Eu gosto muito de João. João diz assim, se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a maneira que você tem de se aproximar dele é através do próximo. Amando o próximo, você o vai sentir. E ele é esse bicho de pé, porque por mais que você o negue, você ainda o vai adivinhar. Ele ainda vai estar presente na sua mente, né? A Adélia Prado, para a gente fechar, ela diz assim, olha, amor é a coisa mais triste. E na linha seguinte ela remata, mas amor é a coisa que eu mais quero. Então você pode se decepcionar com o amor 1000 vezes. Você vai ter a 1001ª, né, a 1001ª, você vai ter a 1002ª, não tem jeito. E Deus é isso em nós. Né? A concepção dele vai estar sempre presente e a gente vai chegar até ele amando. Portanto, caros internautas, amem sem restrições e tenham todos uma ótima vida. Quero agradecer a presença do nosso amigo Tiago e até o próximo.